Vivemos em tempos, e você vai concordar comigo, em que as pessoas estão totalmente preocupadas, pelo menos eu não digo, a maioria das pessoas está muito preocupada com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber, se vai conseguir pagar, se não vai conseguir pagar, se vai conseguir honrar o seu compromisso, se não vai. As pessoas estão preocupadíssimas. Vivemos tempos onde, infelizmente, muitas coisas estão acontecendo, não somente na área econômica, mas principalmente a nossa luta por ser espiritual, né? Ser uma batalha espiritual. Isso afeta na vida de muita gente e as pessoas não entendem isso. E tanto a nossa luta é espiritual que Jesus ele dá um conselho aqui, esse conselho é claro, né? De buscar primeiro o reino de Deus, que é nada mais, nada menos do que uma vida espiritual pautada naquilo que Deus quer. Mas vamos lá, vamos viver e vamos tentar viver, assim muita gente diz, né? Mas não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte, para mim e para você, tá? Para todos que nesse momento são crentes ou não, principalmente para nós crentes no Senhor Jesus Cristo, né? Porque se não, vejamos, o que tem tirado o sossego das pessoas nesses últimos dias? O que o que deixa as pessoas inquietas? O que deixa as pessoas pensando, como é que vai ser, como é que não vai ser? Como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser? As pessoas pensam. A gente pode enumerar aqui um bocado de coisas. Não somente pela própria vida em si, tipo, como é que eu vou fazer para pagar aquela conta? Como é que eu faço para honrar esse compromisso? Como é que eu vou alimentar? Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou prover o meu lar? As pessoas estão preocupadas sim. As pessoas também se preocupam com o seu próprio dia a dia, né? Relacionado à sua segurança, ao bem-estar, né? As pessoas se preocupam com a sua saúde, as pessoas se preocupam com tudo. Há uma preocupação generalizada por tudo e por todos. Principalmente, as pessoas se preocupam muito por si próprios e pelos seus mais próximos familiares, né? Enfim, mulher, marido ou seus filhos. Mas a grande realidade é que as pessoas a maioria das pessoas está pensando nesse momento, né? A gente está aqui agora no dia 17, são 21 horas e 41 minutos e as pessoas talvez nesse momento devam estar pensando assim: como vou fazer para pagar essa conta amanhã? Como vou fazer, ou como terei, ou como farei, ou como não farei? O texto diz que basta a cada dia o seu mal. Está escrito, né? Versículo de número 34. Basta a cada dia o seu mal. Para a gente conseguir entender isso de maneira bem prática, a gente vai precisar usar esse texto aqui de maneira literária e expositiva. E eu estou me referindo apenas a partir do versículo 31. Não andeis, pois, inquietos. O que é inquietude? Inquietude é preocupação. Inquietude é a pessoa, a vida, aquela pessoa que não consegue parar quieta. Além de não parar quieta no sentido de estar tranquilo, ela fica falando, ela fica balbuciando, ela fica se perguntando: o que eu vou comer? O que eu vou beber? Com o que eu vou me vestir? Isso é inquietude. Essa inquietude, repito, tem tomado conta de muita gente. E se a gente não vigiar, toma conta da gente também, né? Se a gente não vigiar, a gente vai ficar pensando: como é que vai ser, Senhor? Meu Deus, como é que vai ser? Daqui a pouquinho a gente vai dar algumas dicas práticas, dicas que eu inclusive uso para o meu próprio dia a dia, né? Aliás, eu preciso viver, né? A gente tem que pregar o que vive e viver o que prega. Então, as dicas que eu vou dar são primeiramente bíblicas, mas são dicas, são coisas que eu pratico, que eu faço. Porque não pense você que eu não tenho problemas, todos nós temos problemas, mas a questão não é ter problemas, a questão é como administrar esses problemas, porque basta cada dia o seu mal. Então o texto, eles vão continuando, né? E aí, o versículo de número 32.
Porque todas estas coisas os gentios procuram. Vamos lá. O que significa isso? Os gentios, ou seja, os estrangeiros, Jesus está falando aqui para os judeus, tá, gente? Ele está falando aqui para o seu povo. Então ele está dizendo que não é diferente com nenhum povo. Todo mundo procura, todo mundo pensa, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Todo mundo pensa hoje, como é que eu vou pagar, como é que eu vou honrar esse compromisso, como é que eu vou alimentar minha família, como é que eu vou pagar aquela conta, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. E as pessoas vão pensando. Crentes ou não, as pessoas pensam a mesma coisa. Guardando-se as devidas proporções, quem tem muito não está preocupado com nada disso. Mas eu lhe garanto que mesmo as pessoas que têm muito estão preocupadas com outras coisas. Ninguém deixa de se preocupar, queridos. Todo mundo tem sua, entre aspas, preocupação. Então, porque todas estas coisas os gentios procuram, ou seja, todo mundo procura. Mas o que Jesus está querendo dizer, deixar claro aqui é o seguinte: isso é papel para quem não confia em mim. Jesus está começando a clarear essa situação. Dá uma olhada no texto aí. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Jesus está dando uma alfinetada aqui. Quem crê em mim não pode ficar preocupado desse jeito. Já bastam os gentios, aqueles que não creem em mim, aqueles que não me se entregaram a mim, Jesus falando, para viver se preocupando assim, para viver procurando isso. Agora, o nosso comportamento como crente no Senhor Jesus deveria ser ao contrário, deveria ser um outro comportamento, porque está escrito aqui sim: de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Quando Jesus fala assim, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mais uma vez Jesus está se referindo ao seu povo, a mim e a você. Jesus quis dizer então com esse texto aqui o seguinte: quem não me conhece só está procurando, só está desesperado porque não consegue confiar, porque não crê, porque não me tem. Agora, se vocês acham que me conhecem, se vocês sabem que vocês me conhecem e que se entregaram a mim, eu quero dizer para vocês, fiquem tranquilos que Deus sabe o que vocês estão precisando. Não precisa vocês ficarem nervosos, porque Ele já sabe das vossas vidas. Você entende o que Deus está falando? Alguém entende o que Deus está falando? Então você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que Cristo está falando aqui. Se os gentios, ou seja, se aqueles que não se entregaram a Cristo não conseguem crer, por isso ficam desesperados, perguntando como é que vai ser, como é que eu vou fazer, não deveria ser assim. Jesus falando com vocês que supostamente me conhecem, com vocês que, Jesus está falando que supostamente entregaram a vida a mim, já que vocês dizem que confiam em mim, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus falando, Deus já sabe do que vocês precisam. Deus já sabe que você precisa pagar a tua conta. Deus sabe que você não pode ficar sem comer. Deus sabe que você não pode ficar sem tomar água. Deus sabe que você não pode ficar sem se vestir. Deus sabe que você não pode ficar sem seu teto. Deus sabe que você tem que honrar seus compromissos. Afinal de contas, nós também temos que dar um bom testemunho. Deus sabe de todas estas coisas. Mas afinal de contas, o que deixa a gente desse jeito? Por que que infelizmente a gente fica desse jeito? Por que que infelizmente nós temos ainda este comportamento, repito, queridos, um comportamento humano, e que realmente, se a gente for levar ao pé da letra, como humanos, né, que somos, falhos, pecadores, de vez em quando a gente vai pensar, não deveria ser assim. O que vai fazer isso mudar? O que vai transformar isso em mim? E o que vai transformar isso em você? O versículo de número 33 fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa frase é uma frase emblemática e que precisa ser vivida na prática. O que Cristo quer começar a falar aqui é, primeiramente, quando qualquer pessoa que se entregou a Jesus tem por prioridade o reino de Deus, ela busca o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Certa feita, o profeta João Batista falou sobre o reino de Deus. Falou sobre o que era o verdadeiro reino de Deus. E o reino de Deus, biblicamente falando, é uma vida voltada para Ele. É uma vida convertida para Ele.
é uma vida em que nós colocamos o nosso Deus em primeiro plano, sob qualquer circunstância. Deus sempre será primazia, reino de Deus. A gente fala reino de Deus como habitação de Deus, como o domínio de Deus, mas o reino de Deus, ele influencia nas nossas vidas em todas as áreas se a gente deixar com que ele reine. Porque logo após, e eu vou explicar sobre isso, o texto continua: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o interessante aqui é que a palavra acrescentar é o seguinte: se Deus já sabe que nós precisamos de tudo isso, Ele já sabe que você precisa de tudo que você está falando aí, tudo que você precisa fazer, Deus já sabe que você precisa. Se Deus já sabe que nós precisamos e Ele está cuidando disso, Deus está falando o seguinte: o meu reino é tão importante para a tua vida, a minha justiça é tão importante para a tua vida, que você não vai ter tempo de se preocupar com isso. Automaticamente, se você não tiver tempo de se preocupar com isso, todas as coisas que Deus sabe que você já precisa vão chegar à tua vida. E você vai lidar com muita clareza e você vai lidar com muita sinceridade. E para falar a verdade, meus irmãos, não é que você vai ser uma pessoa desleixada, não é que você vai ser uma pessoa de uma maneira que você não vai se preocupar com mais nada a tal ponto de você deixar tudo se acabar. Não, não é isso. O que nós precisamos entender, como o salmista fala aqui, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, significa que quando Deus não quer fazer, gente, Ele não vai fazer. Se Deus não quiser abrir porta para mim nem para você, Ele não vai abrir. Então, se Deus não quiser abrir porta, a gente simplesmente vai ficar sem porta. Mas se Deus quiser abrir porta, pode estar tudo contrário. Ele vai abrir a porta em nome de Jesus. Por que a gente está falando sobre isso? E por que a gente vive isso? Porque é tempo de buscar a Deus. Porque não custa nada lembrar, gente, que quando nós colocamos o nosso coração nas coisas que são desta terra e esquecemos das coisas que são eternas, ou seja, do reino de Deus que é eterno, a gente pode ser pego de surpresa. A gente, infelizmente, pode abandonar a presença de Deus porque ficou tão aficionado às coisas aqui dessa terra que não acha nem mais tempo para buscar Deus. E quando nós não achamos mais tempo para buscar a Deus, a gente começa a ter tempo para outras coisas e deixamos de buscar o reino de Deus. E se a gente deixa de buscar o reino de Deus, e se as coisas forem acontecendo, obviamente a gente vai ficar apavorado com tudo. Amados, eu vou, sinceramente, vamos combinar aqui. Buscando o reino de Deus, na presença de Deus, você ainda vê muita gente ainda que, fica, meu Deus, como é que vai ser? Isso é fato. Acontece isso com muita gente. As pessoas buscam, as pessoas se interam e mesmo assim ainda ficam preocupadas. Ainda ficam pensando como é que vai ser. Depois, o Espírito Santo move nossas vidas, move nossos corações e a gente pede perdão. Agora, que coisas são essas que irão nos ser acrescentadas? É óbvio. Acrescentar é colocar um pouco a mais ou completar aquilo que estava faltando. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? O texto está lá em cima e Jesus está falando, vocês estão inquietos por quê? Porque vocês estão dizendo o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. Então, Deus está falando o seguinte, essas coisas aí. Ou seja, meu Deus, como é que faz? As compras estão acabando, como é que vai ser, Senhor? Deus fala, eu vou acrescentar. Calma. Senhor, e como é que eu vou fazer na minha casa, aquela coisa toda, eu preciso fazer isso, preciso fazer. Calma que eu vou acrescentar. Senhor, tá vendo aí? Olha, já estou tempão com essa mesma roupa, isso. Eu estou falando assim, coisas básicas, né? Então, mas comer, beber e vestir inclui-se tudo na tua vida. Ok? Como nós estamos no capitalismo, e no capitalismo você só compra se você tiver dinheiro, mas a Bíblia, ela fala textos tremendos e ela nos garante que
Mesmo sem dinheiro, Deus vai nos abençoar. Pastor, explica isso. Eu vou dar um texto clássico aqui, quando o Senhor multiplica o azeite da viúva. Quando Deus abençoa aquela senhora que estava pronta para morrer com seu filho. E o profeta fala assim: vá lá, procura as pessoas, pede muitas vasilhas emprestadas. Também nós temos o caso daquela senhora também que ia morrer também, e que o profeta pede comida, ele fala: tem aqui, eu vou fazer um bolo, e não tem importância não, faz um primeiro para mim. E Deus abençoa, e Deus dá graça, e Deus faz o milagre acontecer. E a gente vai ver que quando o texto fala mais buscar primeiro o reino de Deus, está claro que nós temos que fazer tudo primeiro para Deus. Sempre para o Senhor precisamos fazer as coisas com primazia. E de coração, obviamente. E aí você vai reparar que isso é prático, queridos. Isso é muito prático. Quanto mais você faz isso, mais as coisas começam a acontecer. Quanto mais você se desprende, mais as coisas começam a acontecer. E mais você começa a entender o seguinte: o que é de Deus vai se cumprir. O que não é de Deus não vai se cumprir. O que Deus assim determinar vai acontecer. E o que Ele não determinar não vai acontecer. Porque Ele está no comando, Ele está no controle. Você entende o que Deus está falando? Se você entende o que Deus está falando, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que Ele está falando aos nossos corações. Se você crê, você pode adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Os últimos textos, ou o último texto, diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não fiquem inquietos pelo dia de amanhã. Agora repare, enquanto você viver, vamos calcular aqui, enquanto eu e você estivermos vivos, sempre haverá o dia de amanhã. É interessante, né? É incrível. Ontem, o dia de hoje é amanhã, mas quando o dia de hoje surgiu, amanhã esse dia será ontem. Significa isso. Cada dia precisa ser vivido. Sempre haverá um hoje, sempre haverá um amanhã. Então, se o dia de hoje não for plenamente vivido, não chegaremos nem ao dia de amanhã. Se você não entender que é hoje que você precisa buscar o reino de Deus, que é hoje que você precisa colocar na mão do Senhor tudo aquilo que te aflige e entender que Ele está no controle, e eu estou falando isso, queridos, e Deus está falando isso, obviamente, estamos aqui falando em situações onde nós somos crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo e estamos na presença dEle. Ok? É preciso que a gente entenda isso. Então, agora ou depois, se tiver alguém me assistindo agora, ou um bom tempo depois, que ainda não se entregou a Jesus, é preciso que você se entregue a Jesus. É preciso que você confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você entenda que o reino de Deus só vem através do Senhor Jesus Cristo para mim e para você. Você pode glorificar Deus por isso? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O dia de amanhã não chegou nem ainda. Por isso ele cuida de si mesmo. Porque ele não chegou. E você não sabe como é que vai ser. Nem eu. Amados, essa noite aqui no Rio foi interessante, né? A gente está aqui no Rio. E de madrugada, sei lá, acho que 4 horas da manhã, não sei nem que hora foi aquilo. Eu fui acordada com uma ventania, com um vento assim forte, um vento gelado, né? Que eu dormi com a janela um pouquinho aberta. E vem aquele vento gelado. É uma coisa assim, de repente. E não mais que de repente, depois daquele vento gelado, um vento forte, uma chuvarada, uma tempestade. E aí amanhece um dia lindo, com céu azul. E você fica pensando, meu Deus, como as coisas acontecem. Então, queridos, o Senhor reserva para nós surpresas e maravilhas. O que cabe a mim e a você é confiar. É entender que Ele está no controle e tudo acontece conforme o Senhor determina. Então, se o controle é do Senhor, basta que eu e você, então,
entendamos que o que é, será. E o que não é, o que não for, não vai ser. Ou seja, a porta que Deus tiver que abrir para mim e para você, Ele vai abrir. E a porta que Deus tiver que fechar, Ele vai fechar. A porta que Ele não for deixar abrir, Ele não vai deixar abrir. Agora, o milagre que tiver que acontecer, vai acontecer, ninguém vai impedir, porque Ele é Deus. Agora, a condição única para que tudo isso aconteça está clara aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E quando eu falo de buscar primeiro o reino de Deus, eu estou falando de uma vida voltada para a presença de Deus. De uma vida onde nós, eu e você, adoraremos a Deus em espírito e em verdade. Confessaremos a Ele as nossas culpas, as nossas faltas. Viveremos na presença dEle e entenderemos que por Ele, para Ele, todas as coisas foram feitas. E sem Ele, nada do que foi feito estaria agora. Porque a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Viver assim, buscando o reino de Deus, é a cada dia entendendo que hoje é um dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. É hoje o dia de você viver a tua vitória. É hoje o dia de você adorar a Deus. É hoje o dia de você glorificar a Deus. Amanhã, não sei, a gente vai dormir. E se Jesus voltar nessa noite? Você nem amanhece mais o dia aqui nessa terra. Ou se ele voltar para a tua vida. Por isso que o amanhã vai cuidar de si mesmo. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ele não existe ainda. Para Deus já existe, porque Ele é sempre eterno. O nosso Deus é o Deus de eras e de tempos. É o Deus que... é interessante, né? No início de tudo já sabia o que ia acontecer no dia 18 de outubro de 2023. Nem eu, você sabemos, mas Deus já sabia. Deus já sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Mas Ele quer que você viva hoje. Ele quer que você entenda que é hoje que você precisa buscá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. É hoje que você tem que entender que Ele vai fazer milagre na tua vida. E é hoje que você tem que entender que Ele não vai deixar faltar nada na tua casa, que Ele não vai deixar faltar nada para você, que Ele vai fazer um milagre acontecer. E esse milagre pode estar encaminhado. Despreocupa. Coloca a tua vida na mão do Senhor. É difícil. Eu não estou falando que é fácil. Realmente, meus irmãos, só a presença do Santo Espírito de Deus para a gente poder entender como é às vezes complicado a gente viver assim, mas o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá forças. E é você que vai viver isso, não sou eu que vou viver, é o Espírito Santo que vai encher você de força. Então glorifique a Deus por isso, adore o nome do Senhor Jesus Cristo por isso, e olha, entenda, Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para cada um de nós e vai fazer o milagre acontecer em nome de Jesus.